Olá, eu sou a Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é professora Cristiana Matos de Assunção e eu estou convidando-os para vir aqui um pouquinho no meu escritório. Vamos para a gente conversar um pouquinho. Bom, antes de começar a entrar a sério no assunto, esse vídeo é para apresentar para vocês o STEAM, né, o que que é isso, de onde veio, o que que fundamenta isso, por que que as escolas estão buscando fazer cada vez mais, estão buscando essa transformação, o que que está embutido nisso tudo, por que essa sigla, será que é mais uma moda, mais um americanismo? Então, eu queria cobrir isso e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Obrigada por me receber aí, na casa de vocês também. E eu espero que essa seja uma conversa bem tranquila e gostosa para a gente se conhecer melhor e poder enriquecer, com a minha experiência possa contribuir de alguma forma com isso tudo, esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo. Bom, eu sou bióloga de formação, me formei na USP, né? E eu tenho uma formação um pouquinho diferente porque eu cresci aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando atualmente. E então eu fiz meu ensino fundamental aqui, aí eu fui para o Brasil lá pela quinta série, então fiz o Fundamental 2 e o médio aí no Brasil, numa época que era um curso profissionalizante, descobri minha paixão pela biologia, pelas ciências médicas, me formei em assistente de laboratório, né, de patologia clínica lá no Mackenzie, no ensino médio. E depois fiquei mais um ano nos Estados Unidos em intercâmbio, enquanto descobria, né, se era isso mesmo, quais eram meus sonhos, minhas paixões. Eu acho isso uma parte fundamental na nossa jornada de estudante, à medida que a gente vai crescendo, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando está trabalhando com os nossos alunos. E depois eu voltei para o Brasil, fiz USP, né, me formei em biologia, e jurando de pé junto que eu jamais seria professora, que eu ia ser pesquisadora, eu gostava de genética, biologia molecular. E meu primeiro emprego foi na escola graduada, na escola americana em São Paulo. E lá eu comecei a descobrir a educação. E foi paixão à primeira vista, o vírus da educação me mordeu e foi onde eu dediquei minha vida e fiz toda a minha carreira. Bom, então eu tive uma carreira também bastante diversificada, porque daí meus primeiros 8 anos dando aula foram numa escola americana, onde eu tinha uma sala de aula com 20 alunos no máximo, 18 em média, tinha todos os recursos, mesmo sendo na década de 80, né, dando minha idade aqui. Já tinha computador, não tinha internet na época, a gente estava trabalhando com BBC, já trabalhava com a Escola do Futuro, fazendo é, projetos colaborativos com universidades americanas. Então a gente eu sempre tive essa paixão por buscar os limites da tecnologia. Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, sempre fui cercada por muita tecnologia. E eu queria sempre ver como que isso se encaixava na educação e o que, que a gente poderia usar isso a nosso favor. E aí eu fui para o Colégio Bandeirantes em 95, fiquei lá 23 anos, né? Então, onde foi que eu fiz toda a minha carreira de professora. E eu dava aula de biologia tanto no ensino fundamental, eu comecei entrando no oitavo ano, e no ensino médio, tanto teórica como prática. Então, eu dava laboratório, dava teoria. E eu já tive um questionamento muito grande. A primeira aula teórica que eu fui dar no ensino médio, eu entrei, e vocês conhecem bem essa história, né? Dei de cara com 50 alunos e uma lousa com giz olhando para mim, né, em 95. E saí então imagina, eu saí daquela sala de aula com 18 alunos, onde eu usava retroprojetor, jamais tinha usado o giz. E eu comecei a pensar, né, assim, nossa, a tecnologia aqui vai ser super importante, porque senão vai virar coisa de controlar multidões, né, que nem a Disney, controlar virar uma fábrica a educação. E eu nunca vi a educação como isso, eu sempre vi como um processo de desenvolver cada aluno individualmente e trabalhar cada potencialidade, cada qualidade que o aluno tinha. Então, o colégio sempre apoiou muito, né, o crescimento dos seus profissionais,
e eles me proporcionaram poder vir fazer mestrado e doutorado em Nova York, na Teachers College, Columbia University, onde eu fiz uma especialização, então, em tecnologia educacional. Então, quando eu voltei em 2002 para o colégio, depois de ficar 3 anos e meio fora, fazendo os mestrados e doutorado, aí comecei a trazer para o colégio aquilo que eu tinha aprendido aqui. E o que eu vi muito do poder da tecnologia era o poder, na realidade, da transformação pedagógica. E já se discutia, imagina, Teachers College, a gente estava trazendo a casa do Dewey, né? E estava trazendo a tecnologia que transforma, é aquela que, na realidade, o professor repensa a sua prática e procura maneiras de oferecer algo mais significativo, uma aprendizagem mais individual e significativa para o seu aluno. Então, nós passamos por todos os grandes pensadores, porque a educação ela foi se desenvolvendo em duas linhas. Na época que foi decidido, teve um fórum no fim do século XIX, onde eles decidiram qual linha que eles iriam adotar, se era a linha mais nova escola, onde era esse ensino personalizado, era mais socratiano, né? Então você tinha mais mentor, né? O professor como mentor e construindo seu aluno na argumentação, ou se era mais um modelo de fábrica, eles até davam tiravam um pouquinho de sarro, né? Falaram assim, é pena que o Piaget não tinha nascido naquela época, porque aí eles decidiram pelo modelo de fábrica, em vez de... Mas sempre teve pesquisador educacional que foi pela linha dessa educação. Aí você fala de Montessori, você fala de Piaget, você fala de Rousseau, você fala de vários autores, o Vygotsky, ou seja, vários autores que foram levando para esse lado do desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento holístico, moral, social, não só o desenvolvimento cognitivo, né, o acadêmico, né, que é uma linha que a gente acabou adotando muito no Brasil, seguindo o modelo francês. E aí eu tive o privilégio de sentir um pouquinho disso quando eu cresci aqui nos Estados Unidos, porque aqui era uma visão mais holística desde pequenininha, desde que eu estava aqui na década de 70. Então eu sabia que, cara, que isso tinha na prática quando você vivia isso, né? Então, com isso, a gente discutiu e via estratégias que a tecnologia potencializava, né? Então, como que a tecnologia ajudava na educação? Então, era a época que estava surgindo a WebQuest, por exemplo, né? Então, em San Diego, um professor tinha criado uma estratégia de você dar uma tarefa, ele se baseou muito, ele se inspirou muito nos arquitetos, né? Então, já começou a falar em portfólio, começou a falar em rubricas, ou seja, ele começou a trazer outros elementos de outras áreas onde o aluno pudesse buscar seu caminho de aprendizagem e personalizar o seu currículo para ele construir e ele ir acompanhando o seu processo de aprendizagem, né? E buscando documentar isso e poder mostrar isso, inclusive, para futuras empregadores, futuras entrevistas, futuras universidades, porque aqui nos Estados Unidos o processo de seleção de universidade inclui muito, é quase uma entrevista, né? Não tem um vestibular. Você tem o SAT, que é a prova, mas você tem o aluno tem que demonstrar que ele é engajado em trabalhos comunitários, que ele faz projetos, então ele tem que demonstrar todo um currículo diferenciado de que ele está querendo ir além daquele básico, né, que geralmente ele cobre. Então, com isso, com esses pensadores, eu trouxe isso de volta, né, para o Brasil. A gente começou a trabalhar. Eu sempre acreditei muito em trabalhar a equipe de professores, então eu acho ótimo ver esse movimento nas escolas, que a direção está apoiando isso, né, porque nós nos complementamos, cada um na sua especialidade, cada um de nós é muito importante em sua especialidade, mas a gente sozinha não consegue dar conta de tudo. Então, acho que grandes ganhos que a educação tem tido nesses últimos anos é justamente ir buscar em outras áreas, outros parceiros. Então, com psicólogo, a gente já vinha buscando parcerias, porque todos nós estamos interessados no desenvolvimento da criança. Hoje, os neurocientistas estão trazendo muito conhecimento que comprova, né, que está mudando, por exemplo, com o conhecimento da neuroplasticidade, saber que nós continuamos podendo aprender, que o cérebro continua podendo desenvolver,
mudou a mentalidade de que a criança nasce talentosa, então aquele que chama de fixed mindset, né? Então você tem o mindset fixo para o de crescimento, growth mindset, ou seja, isso muda muito quais as práticas pedagógicas que nós escolhemos. Se você acredita no crescimento fixo, que a criança nasce com talento, a criança começa a ter uma autoimagem, a gente reforça isso na nossa fala e a criança começa a ter uma imagem de que ela é melhor não arriscar, porque